Fala galera, beleza? Vamos lá então para a gente fazer mais uma análise do jogo agora de Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 novamente, né, pelas semifinal do Campeonato Carioca e mostrou a sua superioridade. Mas tem um porém aí nesse novo estilo de jogo do Flamengo, porque ele mudou seu esquema, seu esquema de jogo. Ele praticamente jogou num 3-4-3, deixou o Felipe Luiz um pouco mais fixado como se fosse um terceiro zagueiro para liberar o Rodinei pelo lado direito. Mas o Vasco foi no seu 4-5-1. O tradicional 4-5-1 do Vasco, né? Ele vem jogando isso já há algum tempo, aproveitando a figura do Nenê ali, fazendo aquele meio campo com um meio armador, buscando ser um segundo atacante. Mas as coisas não fluíram tão bem para o Vasco, apesar que o Vasco teve várias oportunidades. Mas o Flamengo, com a sua qualidade, mesmo com Everton Ribeiro no banco, conseguiu ser superior, né, num jogo em que eu não gosto muito dessa forma. Deixa eu explicar isso para vocês, vem comigo até o final, mas antes aí, nessa moral para mim aí, eu sou o Léo Nascimento, jornalista em formação, criei esse canal para falar sobre análise de futebol. Então dá o like aí, se inscreve para a gente poder trazer todas as análises, e eu quero que você que esteja aí assistindo também comente aqui comigo para a gente debater e cada vez mais melhorar essa forma de analisar. Porque é o seguinte, primeiro eu vou falar sobre o Flamengo, porque lógico a vitória foi dele, novamente repetiu o placar de 1-0. O Flamengo entrou no seu 3-4-3 com o Hugo, que fez um bom jogo hoje, teve só uma falha num lance, mas a partir de então ele conseguiu se manter. Fabrício, Léo Pereira, na verdade Fabrício, Davi Luiz e Felipe Luiz, certo? Como terceiro zagueiro, o Rodinei como lateral direito, mas ele jogou mais como um ala. Aí ele veio com Ilharão, Gomes, e aí vem Lázaro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Pois é, ele jogou com dois centroavantes, mas o Gabigol foi o cara que estava fazendo um atacante de lado, né, podendo infiltrar dentro da área. Nessa formação dele, ele ficou com o Ilharão. E o curioso é que o gol do Flamengo foi do Ilharão, exatamente num cruzamento onde a bola acaba sobrando para ele, e ele teve a capacidade só de empurrar para dentro do gol, mas ele estava bem posicionado dentro da área. Essa é outra situação que precisa ser colocada. Por mais que tenha mudado seu esquema de jogo, a sua forma de atuar, o Flamengo continuou usando seu entrosamento, de jogar a bola sempre nas costas do marcador, na linha, no ponto futuro, né, onde não tem ninguém, né, tu lança a bola lá e vem alguém fazendo facão, um meia ou um lateral, um ala, tentando buscar fazer chegar na bola para poder fazer um cruzamento ou jogar a bola para trás para o meia poder pegar de frente para o gol. Pois então, a partir daí ele conseguiu modificar um pouco esse jogo. Por quê? Como ele jogou nesse 3-4-3, que o Felipe Luiz ficou um pouco mais recuado ali, mas ele ficava na intermediária entre a linha dos zagueiros e a linha do volante, porque os quatro do meio do Flamengo, o Ilharão era o primeiro, né? Ele fez um quadrado, na verdade ele fez um losango, né, com o Ilharão cravado, né, e o Gomes fazendo aquelas os seus dois lados. O Lázaro e o Arrascaeta correndo, intercalando para os seus lados ali, fazendo a função do meia. Ele tenta achar, ele deixa o Everton Ribeiro no banco. Mas quando ele sofre um contra-ataque, que era a finalidade do Vasco, jogar em velocidade, principalmente com o Gabriel Peck e com o Figueiredo, que também incomodou muito o sistema defensivo do Flamengo, eles faziam muita falta. O Nenê, quando voltava para buscar a bola, que conseguia fazer uma parede um pouquinho melhor, dava um toque para sair, não fazer um 2-1, mas o Flamengo picotava muito o jogo, ele criou muitas faltas. Toda vez que o Vasco saía para o jogo, se ele tivesse oportunidade de fazer uma falta, eles cavavam uma falta. Toda vez que eles pudessem parar o lance, segurar, travar a bola, conversar com o juiz, isso é um time experiente, um time que está acostumado a grandes jogos, a grandes decisões, clássico, né? Fla-Vasco, um clássico tradicional. O Flamengo com aquela figura de que precisa vencer, mesmo o Vasco sendo um time de série B, precisava mostrar, se impor, porque o Vasco estava ali para tentar vencer o time da Série A. A gente fala assim porque existe em hoje, praticamente em todos os estados,
tem um time grande na Série B, vamos dizer, Cruzeiro está na Série B, né? Quando joga com o Atlético é aquela função do Série A contra a Série B. O Vasco, a mesma situação contra o Flamengo, contra o Fluminense. No Paraná, o Curitiba, na mesma função, agora subiu para a Série A, mas ainda assim vem de uma Série B e precisa mostrar, se impor em cima do Atlético Paranaense. Grêmio e Inter, que também teve agora um jogo espetacular, o Grêmio acabou fazendo 3-0 no Inter, com soberania total. Então o Vasco tentou se impor e não conseguiu vencer, mas fez um baita de um jogo. Teve trabalho de bola, teve triangulação, conseguiu fazer infiltrações. O Hugo salvou o Flamengo em algumas situações. O Nenê também foi um meia que jogou o jogo inteiro, intenso. Teve lances, teve oportunidades, teve uma bola de fora da área que ele bateu com a sua canhotinha, que a bola fez uma curva. Imaginei, Nenê, 40 anos, mostrando como que é ser um meia, né, num time, um camisa 10, né, um meia armador. E o Flamengo, depois que já tinha construído seu 1-0, aí o treinador, o Paulo Souza, resolve mudar, coloca o Everton Ribeiro no time, ele tira o Gabigol, ele bota o Vitinho entra voando, fazendo sua jogadinha lá pelo seu lado esquerdo, cortando para dentro, dando caneta, saindo em velocidade. O Marinho teve 2 lances também de fora da área, uma de falta, que acabou acertando a barreira, mas depois teve uma outra, ele foi muito fominha, poderia ter feito gol, ele podia ter dado uma assistência, mas resolveu bater. E o Pedro, que para mim, que é um baita no centroavante, e eu, na minha visão, o Flamengo tem os melhores atacantes, né, do meio campo para frente. O Flamengo é superior a qualquer time no futebol brasileiro. Depois eu coloco o Atlético Mineiro e em seguida o Palmeiras, mas o Flamengo tem sim os melhores meias e atacantes do futebol brasileiro, tanto titular quanto reserva. Mas o Pedro, dessa vez, não sei se porque ele jogou titular ou porque ele não está meio ainda ligado com o Gabigol, talvez alguma situação que eles precisam conversar de posicionamento, precisam se falar, porque ele teve a oportunidade, inclusive, de dar uma assistência, e ele também foi fome em tentar chutar, e ele podia ter colocado dentro da área, ele podia ter dado uma recuada. Se eu não me engano, era o Gomes que estava de cara para o gol e ele não toca. O Flamengo deixa de fazer o segundo gol naquela oportunidade. O Flamengo vence o Vasco novamente, vai para uma final de campeonato, mostra sua soberania. Ele é tricampeão carioca em sequência, os últimos 3 anos só deu Flamengo, e agora vai se preparar para isso, mas eles precisam trabalhar esse lado aí do toque de bola. Essa forma que está jogando modificou um pouco, mas eu ainda acho que esse picote de jogo, que é do jogo, né, é normal fazer isso. O time que já sai em velocidade, tu vai lá e cava uma falta, e aí tu começa a minar os lances, é interessante, mas uma hora o juiz vai perceber, nesse caso não percebeu, e vai começar a amarelar o time, e aí corre certo risco, né? Começou a chover, Davi Luiz saiu, aí entrou o Léo Pereira, enfim, mas o Flamengo foi superior, conseguiu controlar, depois que fez o gol, começou a tomar as ações do jogo, e aí não tinha mais pro Vasco, faltou qualidade para o Vasco depois conseguir fazer essa virada. Flamengo na final e vamos pro próximo jogo. Não se esquece, like, se inscreve e ativa as notificações. Dá essa moral para nós que estamos crescendo aqui no canal. Até mais.